Graças e paz, queridos. Amém? Boa noite. Tá tudo bem com vocês? Amém? Glória a Deus. Que culto abençoado, né? Que gostoso. Você já sentiu a presença do Senhor já? Amém? Amém? Tá gostoso, né? Tá bom, tá bom. A presença do Senhor é marcante nessa noite. Queridos, nessa noite eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Eu quero ler com vocês 3 versículos da palavra de Deus. Versículos 40, 41 e 42. Marcos, capítulo 1. Esse texto, eu gosto muito desse texto, porque esse texto, esse leproso, ele tem uma atitude que me ensina muito. Todas as vezes que eu volto nesse texto, eu aprendo um pouquinho mais. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite algo que o Senhor colocou no meu coração. Versículo 40 diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Curva a sua cabeça. Senhor Jesus, nós oramos a Ti nessa noite. Diante da Tua palavra lida, Pai, eu rogo a Ti, Senhor, que através do Teu Espírito Santo venha me inspirar e falar através da minha boca aquilo que a Tua igreja precisa ouvir nessa noite, Pai. Pai, me capacite a transmitir tudo aquilo que Tu tens colocado em meu coração. Age, Pai, em nosso meio. Pai querido, eu quero repreender todo espírito de dúvida, de incredulidade, e que toda a atenção seja dada aqui à Tua palavra. Pai querido, enquanto ministro a Tua palavra, Pai, vai curando, vai sarando, vai restaurando vidas, vai fazendo milagres no meio do Teu povo, Pai. Vai libertando aqueles que estão cativos. Vai colocando alegria no coração daqueles que entraram tristes. Vai colocando esperança no coração daqueles que entraram desesperados, Pai. E vai renovando a fé daqueles que entraram aqui nessa noite cheios de dúvidas. No nome de Jesus é que eu oro. Amém. Queridos, o texto conta, é um texto curto. Mateus e Lucas também contam essa história. Se a gente estiver lendo a Bíblia meio rápido, nós passamos às vezes por esses 3 versículos e nem conseguimos captar o grande milagre que aconteceu aqui. Não conseguimos entender. Mas aqui tem coisas impressionantes. E eu vejo assim no versículo 40, já quando começa. O texto diz assim, que ele se aproxima. O texto está dizendo, aproximou-se dele. Mas eu preciso entender que os leprosos não podiam se aproximar das pessoas que estavam sãs. O leproso era um doente. Uma doença da pele, todos vocês sabem que o leproso ele tinha que ficar separado. Então, para esse homem chegar próximo de Jesus, ele teve que tomar alguma atitude com ele. Ele teve que superar algumas barreiras que estavam já colocadas pela sociedade, pela lei, pelas normas e pelos costumes da época. Não era permitido para ele fazer isso.
Quando o texto nos coloca isso, a primeira coisa que nós precisamos entender e aprender é que esse homem teve que agir com muita ousadia. E talvez hoje, você que está aqui, você precisa ter ousadia para se aproximar de Jesus. Talvez a sua lepra seja o seu nome sujo no Serasa, no SPC, em tudo enquanto é órgão de proteção ao crédito. Talvez a sua lepra é que você está de mal e não fala com a sua mãe faz tempo. Você não conversa com seu pai faz muitos anos. Talvez a sua lepra, aquilo que te envergonha, é que você não consegue nem olhar no rosto do seu cônjuge e você já está há várias semanas sem conversar com ela. Talvez a sua lepra seja que você está com a sua empresa a ponto de quebrar. Talvez a sua lepra seja a pornografia que você acessa todas as noites escondida no seu quarto ou no banheiro. Talvez a sua lepra seja um adultério que ninguém vê, mas Deus está sabendo, e você está sabendo que você está fazendo isso. Qual que é a sua lepra? Só que quando Jesus chega e a pessoa tem a ousadia de se aproximar dele, algo acontece. Algo acontece. E para se aproximar de Jesus, esse homem teve que agir com ousadia. Ele teve que agir. E ele se aproxima de Jesus. E eu aprendo com ele. Eu preciso ter ousadia para aproximar. A mulher do fluxo de sangue também foi uma mulher que foi ousada e se aproximou de Jesus. E ela toca em Jesus. E nós precisamos ter essa ousadia. Esse homem teve. Ele se aproxima de Jesus. Ele se aproxima de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Você veio para cá nessa noite porque Deus te trouxe aqui para você se aproximar dele. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Ele está aqui. Agora você precisa esquecer essa lepra. Você precisa esquecer isso que você está passando e se aproximar dele. E se aproximar dele com ousadia. E a segunda coisa que esse homem faz, ele chega rogando ao Senhor. Uma atitude de súplica. Ele chega rogando ao Senhor. Ele não ficou quieto. A minha atitude, a atitude sua diante do Senhor é de abrir a nossa boca. Rogar é eu falar em alta voz. Rogar é eu gritar. Não é eu falar, olha Jesus, não. Senhor, eu estou aqui. É fazer como aquele cego de Jericó que conheceu Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você precisa da misericórdia do Senhor? Você precisa da misericórdia do Senhor? Você precisa falar com Ele. Você precisa rogar a Ele. Você precisa chamar a atenção dEle. Ele está aqui. Muitas pessoas deixaram de receber o seu milagre, deixaram de receber a sua bênção do Senhor, porque não clamaram, porque não gritaram, porque não se movimentaram, ficaram apenas esperando. Mas Jesus, todos aqueles que clamaram, todos aqueles que chamaram a atenção de Jesus, você vai ver na Bíblia, todos aqueles, o cego de Jericó, o paralítico, todos os homens, aquele pai do menino endemoniado, ele clamou, falou: Jesus, me ajuda na minha falta de fé. Ele clamou, ele reconheceu que a fé dele não era o suficiente, mas ele clama, e quando ele clama, o Senhor atende ele. O que é que você está precisando?
O que você veio buscar aqui nessa noite? O que o Senhor tem para te dar nessa noite? O que você precisa nessa noite? Qual é o milagre? Qual é o milagre que você quer nessa noite? Você veio aqui com um objetivo. Veio ou não veio? Quem veio aqui nessa noite com um objetivo, levanta a mão. O que você veio buscar? Fala para Ele. Fala para Ele, segue. Faz o que o cego fez, rogou. Ele roga ao Senhor. Ele se aproxima de Jesus e ele roga ao Senhor. Mas como que ele roga, pastor? Como que ele roga? Esses dias nós ouvimos uma pessoa falando que ele coloca Deus contra a parede, que ele pressiona Deus porque ele tem direito. Mas o leproso, ele roga como? Como que o texto diz? Rogando-lhe de joelhos, ele se humilha. Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus. Sabe, quando nós nos humilhamos diante do Senhor, nós reconhecemos a sua soberania. Nós reconhecemos que Ele é Senhor. Nós reconhecemos que Ele tem poder. Nós reconhecemos que Ele está no controle de tudo. Quando esse leproso, ele se dobra diante de Jesus, ele está se humilhando diante de Jesus e falando assim: Jesus, é isso que eu preciso. Olha para mim, Jesus. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. A lição que esse leproso me ensina é que eu preciso me humilhar diante dele. Eu me aproximo, eu grito, eu rogo, e eu me humilho diante desse Deus. Como aquela mulher cananeia, que Jesus fala para ela: olha, não é lícito tirar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. Mas ela se humilha diante de Jesus e fala: mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Quando ela se humilha, ela recebe o milagre. Talvez você anda com o seu nariz muito empinado, e aí o seu milagre não chegou. Talvez chegou a hora de você abaixar a cabeça, de você se dobrar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para que você receba o seu milagre. O Senhor quer fazer um milagre na sua vida. Em Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11 diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Todo joelho tem que se dobrar diante do nome de Jesus. Então nós precisamos nos dobrar diante dele. Quando nós nos dobramos diante dele, nós chamamos a sua atenção. E a quarta coisa que eu aprendo nesse versículo 40 com esse leproso é que ele tem uma fé tão inabalável, porque ele fala assim, ele se prostra diante de Jesus e fala: se tu quiseres, eu sei que tu podes me curar. Se tu quiseres, eu sei que tu podes me purificar. Se tu quiseres, tu podes fazer um milagre na minha casa. Se tu quiseres, tu podes me libertar do vício. Se tu quiseres, tu pode colocar um perdão no meu coração. Se tu quiseres, tu pode levar paz para a minha casa. Se tu quiseres, tu pode restaurar o meu casamento. Se tu quiseres, tu pode salvar a minha empresa da falência. Se tu quiseres, tu podes levar a minha vida a um outro nível de espiritualidade diante de Deus. Se tu quiseres, eu posso viver novas experiências contigo. Se tu quiseres, a cura pode chegar na minha vida. Se tu quiseres, se tu quiseres, se tu quiseres. Você pode falar isso para o Senhor hoje.
Senhor, se tu quiseres, aquela causa na justiça vai ser resolvida. Se tu quiseres, aquele câncer vai ser eliminado. Se tu quiseres, tu podes restaurar o meu ministério. Se tu quiseres, tu pode dar uma nova direção na minha vida. Se tu quiseres, sabe o que isso quer dizer, gente? É que a convicção daquele leproso é que o poder estava na mão de Jesus e não na dele, que tudo dependia de Jesus. A nossa atitude, a nossa ação, tudo que nós devemos fazer, toda a nossa caminhada cristã, ela precisa ser pautada como que tudo depende de Jesus e não de nós. Está tudo na mão dele. A nossa atitude é uma atitude de fé, de humilhação, de submissão à vontade dele. Não é o que eu quero, é se tu quiseres. Não é a minha vontade, é a sua vontade. Nós vivemos uma época que nós temos muitas vontades, nós temos muito desejo, nós temos muitos sonhos. Eu fui visitar um rapaz uma vez e ele falou assim: Enos, o meu sonho acabou. O meu sonho acabou. E eu falei para ele: acabou mesmo, porque era o seu sonho. Porque os sonhos de Deus nunca vão acabar. Os sonhos de Deus para você, os planos de Deus para você nunca serão frustrados. Agora são os planos de Deus. O cristianismo é uma forma de vida, um jeito de viver, uma forma de se conduzir, onde o que importa é aquilo que o Senhor tem para nós e não aquilo que nós queremos. A partir do momento que nós aceitamos que o Senhor Jesus entre na nossa vida, para conduzir a nossa vida, para nos levar aonde Ele quer que nós vamos, são os propósitos dEle para nós, são os planos dEle para nós, e não aquilo que nós queremos. Nós precisamos esquecer isso. E aí, muitas vezes as pessoas se frustram. Muitas vezes as pessoas oram e não recebem, fazem campanha e o milagre não acontece, mas ele esquece aqui, ó, é se tu quiseres, é se tu quiseres, é se o Senhor quiser, é a sua vontade, Senhor, eu estou aqui, é a sua vontade, não é a minha, não é a minha vontade. Não é o meu plano. Eu não sei fazer plano para mim não. Meus planos são tudo ruins. Mas os planos de Deus são melhores. O pastor Anderson acabou de ler aqui em Isaías 55. Os caminhos do Senhor são muito mais elevados do que os nossos caminhos. Nós acabamos de ouvir aqui. Querido, o que nós precisamos caminhar, entendendo que o Senhor tem coisas boas para nós, que o Senhor tem milagres para nós. E o que eu passo para o versículo seguinte, é que esse homem, que assim que ele fala para Jesus, se tu quiseres, tu pode me limpar. Jesus, e eu gosto dessas duas palavras, profundamente compadecido. Jesus profundamente compadecido. Mateus conta a mesma história, mas não coloca esse texto. Lucas também não, apenas Marcos que cita isso aqui, que Jesus fica profundamente compadecido. Deixa eu te falar uma coisa.
A partir do momento que você tem uma atitude, como esse leproso teve, no versículo 40, de se aproximar diante do Senhor, rogando e de forma humilde, e colocando para o Senhor que a vontade dEle é mais importante para Ele do que o que Ele quer, isso mexe com o coração do Senhor Jesus. O que o Senhor quer dizer, pastor? Eu quero dizer o seguinte, que a partir do momento que você falar, Senhor, faz a tua vontade, eu acho que eu preciso que a minha empresa passe a faturar X, mas faz a tua vontade, não sou eu, é a tua vontade. O Senhor vai agir na sua vida, do jeito dEle. O que é que você precisa fazer? De coração, falar, Senhor, é a tua vontade. Melissa, volta, senta. A partir do momento que eu falo para o Senhor, Senhor, é a tua vontade, é a tua vontade, isso mexe com o coração de Jesus. Isso mexe com o coração de Jesus. A Bíblia fala, olha, ele ficou profundamente compadecido. Por quê, pastor? Porque Jesus se compadece. Existe um Jesus que se compadece. Existe um Jesus que sente a sua dor, porque Ele caminhou nessa terra. Esse Jesus que andou aqui encarnado, Ele sabe o que você está sofrendo. Esse Jesus sabe as suas dores. Esse Jesus sabe que você acorda no meio da madrugada com síndrome do pânico, e você acorda apavorado e não sabe o que fazer. Você acorda suando frio, você acorda às vezes pensando que tem alguém te perseguindo. Esse Jesus sabe disso e Ele se compadece de você. Esse Jesus sabe daquilo as lágrimas que você derramou aqui hoje. Esse Jesus sabe das orações que você fez essa semana. Esse Jesus sabe daquilo que está afligindo o teu coração. Esse Jesus sabe que você entrou aqui com o seu coração aflito. Esse Jesus sabe que você entrou aqui nessa noite e não sabe nem como que você chegou aqui. Esse Jesus sabe, Ele conhece o seu coração. Esse Jesus sabe o que você está pensando aí agora. Esse Jesus sabe o que você está sofrendo. Esse Jesus sabe dos seus questionamentos. Esse Jesus sabe que você está pensando, será que é só comigo? Será que por que os outros recebem o milagre e eu não recebo? Por que acontece com os outros e não acontece comigo? Esse Jesus sabe. E Ele se compadece. Ele se compadece. Esse Jesus está se compadecendo de você nessa noite. Ele te viu. Ele te viu. Jesus, Ele é o Deus que andou nessa terra se compadecendo das multidões. A Bíblia fala que Ele andava e Ele se compadecia das multidões, e Ele ia curando os enfermos, ia libertando os endemoniados, Ele ia fazendo os milagres, porque Ele se compadecia. O que é se compadecer, pastor? É sentir a dor do outro. Jesus sente a sua dor. A Bíblia conta a história da viúva de Naim, que ela ia, a multidão com Jesus ia entrando na cidade, e a multidão com a viúva saindo com seu único filho no caixão. A Bíblia diz que Jesus, quando vê a viúva chorando, quando ele vê as lágrimas dela, Ele é movido, Ele sente a dor daquela mulher. Você já pensou? Olha aqui para mim, por favor, olha aqui para mim, todos aqui, olhem para mim. Deixa eu falar uma coisa. Você já imaginou um Deus todo-poderoso que olha para você e vê a dor que você está sentindo no seu coração e está disposto a acabar nessa noite com essa dor? Você não entendeu.
Ou talvez você já se acostumou a sentir dor. Isso é uma quinta profética. O que eu estou profetizando para você nessa noite é que esse Jesus, Ele vai tirar a sua dor nessa noite. Ele vai remover essa dor. Ele vai remover essa dor. Ele me trouxe aqui nessa noite para falar ao teu coração que essas caixas de remédio vão para o lixo e você vai passar a dormir. O Senhor vai passar a te dar sono tranquilo. Isso que está te atormentando, isso vai acabar. Isso vai acabar hoje. Isso vai acabar hoje. Isso vai acabar hoje. Porque tem um Jesus que viu o seu sofrimento e Ele sentiu a sua dor. Ele sentiu a sua dor. Qual que é o milagre que você quer? Qual que é o milagre? Qual que é o milagre que você quer nessa noite? Qual que é o milagre? Você consegue falar? Qual que é o milagre? É a cura para sua alma? É a restauração do seu casamento? É a paz com a sua família? É a salvação dos seus filhos que não estão aqui e você não sabe nem onde eles estão? É a restauração do seu ministério? Você saiu de uma outra igreja, você rodou para outros lugares e você veio parar aqui. O Senhor te trouxe aqui. E você está se perguntando, e agora? É isso que você quer? A restauração do seu ministério? Do propósito que Deus tem para a tua vida? Você tem desejo de ser usado pelo Senhor para o crescimento do reino dEle? É isso que você quer? Ou você quer a sua provisão diária e você está passando por necessidade? E você falou, Senhor, só se tiver pão todo dia na minha mesa já está bom. É isso que você quer? Você quer sair do aluguel? Você quer parar de pagar aluguel? Você quer a sua casa própria? O que você quer? O que você quer nessa noite? O que te trouxe aqui nessa noite para você apresentar diante de Deus? O que você quer? O que você quer? Versículo 42. Eu gostaria de pedir para que você se colocasse em pé. O texto diz assim: no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Só que o versículo 41, Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e lhe disse. O que Jesus disse? Todo mundo, o que Jesus disse? Essa é a palavra de Jesus para você. O que você quer? O que você quer nessa noite? O que você quer nessa noite? A resposta de Jesus é essa: quero. Senhor, se tu quiseres, tu pode fazer o milagre. Se tu quiseres, tu pode realizar o milagre. E Jesus fala para você nessa noite: eu quero fazer o milagre. Eu quero fazer o milagre. Você crê? Você crê? Você crê? Se você crê, sai do seu lugar e vem aqui na frente como um ato de fé e ousadia diante dele. Deus me trouxe aqui nessa noite para declarar que o seu milagre vai acontecer.
Jesus viu o seu sofrimento. Ele se compadeceu de você. O Senhor Jesus sente a sua dor. Ele sabe do seu sofrimento. Ele viu as suas lágrimas e ouviu a sua oração. Ele sabe que o teu coração está doendo. Ele sabe. Ele sabe que a sua alma está gemendo. Jesus te viu, você está com dificuldade até de respirar, de tanto que você está sofrendo, mas Ele te viu e Ele te trouxe aqui, Ele vai te curar. Ainda há esperança para a tua casa, ainda há esperança para a tua causa, ainda há esperança, ainda há esperança. O Senhor quer te curar, o Senhor vai te curar nessa noite. Começa a falar para Ele, fala: Senhor, se Tu quiseres, Tu pode realizar esse milagre, Tu pode restaurar, Tu podes curar, Tu podes fazer. Comece a orar. O Jesus que se compadece está aqui. O Jesus que sente a sua dor está aqui. O Jesus que sente a sua dor. Sente Ele te tocar aí, Ele está te tocando aí.